Bom, vamos lá, pessoal. Vou fazer a resolução dessa questão 29, que está na nossa primeira lista de hidrostática, né? Essa questão um pouco trabalhosa. Lá na aula a gente fez, eu fiz uma explicação mais simples, né? Mas já que algumas pessoas ficaram com dúvida, então vamos fazer uma resolução detalhada, onde a gente vai detalhar aqui as forças que atuam em cada situação, como é que ocorre o processo, né? Vai ser uma resolução um pouco mais demorada, mas acredito que vai sanar a dúvida aí de todo mundo, né? Então, primeiramente, o que ele diz? Que você tem três situações. Você tem um recipiente cheio, completamente cheio, com água e óleo, e esse recipiente está em cima de uma balança. Obviamente, se ele está completamente cheio, quando eu inserir alguma coisa dentro dele, como por exemplo essa esfera, vai haver um transbordo. E quem é que vai transbordar? O óleo. Porque o óleo é menos denso, por ser menos denso ele fica na parte de cima, então ele vai ser quem vai derramar, se o recipiente está completamente cheio. Quando a esfera entra, ela faz um deslocamento de volume. Esse volume deslocado, que é igual ao volume dela, já que ela vai estar totalmente imersa dentro do fluido, esse volume deslocado vai fazer com que haja um transbordo do óleo, né? Então, vamos lá. Na figura precedente, um recipiente de massa desprezível completamente preenchido com óleo, na figura 1. Sobre uma balança que inicialmente acusa um peso de 10 kg-força. Isso já é importante para a gente, que a gente já vai saber quem é o peso da água e o peso do óleo que está dentro do recipiente. Uma bola de ferro maciça de volume 1 litro presa, então a gente já tem que se atentar aqui, ó. Volume da bola é 1 litro. Presa a um fio, sucessivamente posicionada em equilíbrio, primeiro no óleo, depois na água e em seguida ele solta ela dentro do recipiente, que obviamente por ela ser de ferro mais denso que tudo, ela vai para o fundo do recipiente, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos determinar aqui algumas grandezas, tá? Para já ficar claro ao longo da resolução. Quando eu falar P de A, eu estou falando do peso da água que tinha inicialmente, ou seja, o peso dessa água aqui que está aqui dentro. Quando eu falar do PO, eu estou falando do peso do óleo que tinha aqui no início, né? EA, eu vou falar do empuxo devido à água, ou seja, o empuxo que a esfera vai sentir quando ela estiver na água. POD vai ser o peso do óleo derramado, que já já a gente fala o que é. EO é o empuxo que a esfera vai sofrer devido ao óleo quando ela estiver imersa no óleo. E o PE é o peso da esfera. Primeiramente, que ele falou que o volume da esfera é igual a 1 litro. E 1 litro você vai saber que é igual a 10 a terceira centímetro cúbico. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber. Então, vamos definir quem é o peso da esfera. PE é igual a densidade da esfera vezes o volume. Tá? Lembrando que a gente não usa gravidade quando a gente está usando quilograma-força. Quilograma-força é a força exercida por 1 quilograma, né? Então a gente vai usar só massa, né? É a força da massa, só devido à massa, sem a gravidade, né? Então a densidade da esfera, a gente vê aqui, ó, que é 8 gramas por centímetro cúbico. Então você vai ter 8 gramas dividido por centímetro cúbico, vezes o volume dela, que é 1 litro, que a gente já viu que é 10 a terceira centímetro cúbico. Multiplicando isso aqui, você vai ter 8.000 gramas. 8.000 gramas são 8 quilogramas, portanto, são 8 quilograma-força, né? O empuxo devido ao óleo, a gente vai calcular como sendo quem? O empuxo que a esfera vai sofrer devido ao óleo, como ela vai estar totalmente imersa aqui na situação 2, por exemplo. Então, você vai ter a densidade do óleo vezes o volume. E aí vai ser a mesma coisa, 0,8 grama dividido por centímetro cúbico, multiplicado por 10 a terceira centímetro cúbico. Isso aqui vai ser igual a 0,8 quilograma-força. Ok? E aí, o empuxo devido à água, mesma coisa. O E da água vai ser igual a densidade da água vezes o volume. Isso aqui vai ser 1 grama dividido por centímetro cúbico vezes 10 a terceira centímetro cúbico. Isso aqui vai ser 1 quilograma-força. Vai ser o que a gente vai ter aqui, né? 1 quilograma-força. Tranquilo. Fizemos as primeiras medições, obtemos todos os dados que a gente precisa. Agora vamos analisar a questão. Primeira situação, a situação 1. Está apenas na balança o óleo e a água, né? Então, o que eu vou ter? Primeiro, você tem que saber que o óleo está na parte de cima, só lembrando, óleo. E aqui embaixo você tem a água. Tá?
A água é mais densa que o óleo. Você pode conferir, inclusive, aqui, ó, na tabela de densidade que ele deu. Feito isso, a gente vai saber que aqui existe o peso do óleo e aqui existe o peso da água. Isso aqui faz com que a balança tenha uma força normal N1. Lembrando que a balança, a leitura que aparece na balança é essa força normal. Então, na situação 1, N1 é igual ao peso da água mais o peso do óleo. E ele já fornece para a gente, e ele diz a gente que a leitura inicial da balança é 10 kg força. Então, eu já sei que o peso dessas duas massas de fluido junto vale 10 kg força. Beleza. Só que agora a gente vai para a situação 2. Na situação 2 é que começa a nossa análise. O que eu vou fazer para a gente facilitar o nosso entendimento? Eu vou separar tudo no desenho, para a gente ver as forças atuando na esfera, as forças atuando no fluido e as forças atuando na balança. Como se fosse separado. Lembrando que isso aqui é um sistema só, mas a gente vai quebrar para a gente ver as forças internas ao sistema e entender o que realmente está acontecendo, né? Então vamos lá. Na situação 2, o que a gente tem? Eu vou desenhar aqui, eu tenho o recipiente. Esse recipiente está cheio com a parte com água e a outra parte cheio até a borda com óleo. Tá? Então, aqui você tem o óleo e aqui você tem a água. Ele vai colocar a esfera aqui no óleo. Tá? Eu vou tirar a esfera para a gente ver do lado de fora cada força atuando nela, né? Então tá aqui a esfera, tá aqui só os fluidos, né? Tá aqui a balança aqui embaixo. Tá? Então vamos ver agora o que está acontecendo. Primeiro, vamos analisar uma coisa. O óleo, ele faz na esfera uma força de empuxo. Empuxo devido ao óleo. Tá? Esse empuxo é um par internamente ao sistema. O que você tem? Toda força, toda ação gera uma reação. Então, se o óleo faz uma força na esfera, a esfera faz essa mesma força no óleo, né? Então, você tem aqui o empuxo sentido no óleo, né? Só botar de outra cor aqui para facilitar aqui a visão. Empuxo no óleo. Além disso, aqui no fluido eu tenho atuando o peso do óleo, que eu já tinha, e eu tenho atuando o peso da água. Na esfera, eu ainda tenho atuando mais duas forças. O peso da esfera e a tração no fio. Afinal de contas, o cara está sustentando ela com a tração. Só que tem um detalhe. Quando a esfera entrou no recipiente, ela deslocou um volume de óleo. E esse volume de óleo deslocado é quem causa o empuxo. Lembra? O empuxo, ele é o peso do volume de fluido deslocado, né? Só que quando ela desloca esse volume na verdade ele vai derramar. Ou seja, eu vou ter aqui o peso do óleo que foi derramado, ok? Então vamos lá. A balança, ela vai sentir essas três forças aqui e ela vai reagir com a sua força normal, que eu vou chamar de N1. De N2, perdão, N1 foi lá em cima, N2, né? A gente está na situação 2. Ok. Quem é N2? N2 vai ser o peso da água mais o peso do óleo, tá aqui eles dois, mais o empuxo devido ao óleo, menos o peso do óleo que foi derramado. Só que o peso do óleo que foi derramado, ele é igual ao empuxo do óleo. Por quê? Porque o empuxo não é o volume que é deslocado pela esfera, então esse mesmo volume que é deslocado pela esfera, ele derrama, né? Então eu tenho que o peso do óleo que foi derramado vai ser igual ao empuxo do óleo. Resumindo, se isso aqui são iguais, quando você somar dá zero, então a normal 2 vai ser igual ao peso da água mais o peso do óleo. Ou seja, a normal 2 é igual à situação da normal 1, peso da água mais o peso do óleo, a gente já viu que vale 10 kg a força. Então a primeira afirmação que ele fez lá na alternativa, que era
A leitura da balança 2 igual a 10 kg força se mostrou correto. Vamos agora analisar a situação 3, né? Sobre a mesma ótica, né? Na situação 3, o que eu vou ter? A mesma situação que eu vou fazer, eu vou desenhar tudo o que está acontecendo. Então, a gente vai ter o recipiente. Eu vou ter aqui uma parte com água. Eu vou ter aqui o óleo totalmente cheio, tá? E agora a esfera, ela foi colocada dentro da água, mas sem ainda presa pelo fio, né? Se você olhar lá, vamos ver lá, ó, o cara ainda está segurando ela no fio. Ela está dentro da água, mas ainda está segura, não está tocando o fundo do recipiente, né? Então a esfera não está posicionada lá onde está em contato com a balança, né? Desenho a balança aqui embaixo. Mesma situação, e desenho a esfera aqui ao lado para a gente analisar cada força que está atuando. De novo, eu sei que aqui em cima está atuando o peso do óleo, aqui está atuando o peso da água, tá? O que vai acontecer? Aqui eu vou ter a seguinte situação: a água, você tem aqui na esfera, primeiro a tração, o peso da esfera, e a água, ela faz o empuxo na esfera, de ar. Se a água faz o empuxo na esfera, a esfera devolve essa força na água. Lembra que não passam em reação, não? Então, ó, o fluido ele sente esse empuxo da água. No entanto, não é a água quem transborda lá em cima. Quem transborda é o óleo. Então, a gente vai ter de novo o peso do óleo derramado, né? Então, você vai ter a mesma situação, tá? Então, feito isso, a gente vai de novo. A balança vai exercer uma normal, que eu vou chamar de N3. E aqui você tem esse N3 pressionando a balança, né? Então, passam em reação, né? A balança recebe a normal e ela faz a normal no fundo do recipiente, né? Aqui no 2 também, só para deixar claro, dá o desenho, só para ficar um pouco mais claro, é a mesma situação, tá? Mesma situação, a balança exerce o N2 no fundo do recipiente e o recipiente exerce o N2 na balança. Passam em reação, força normal, né? Então, vamos lá. Quem é que chega na balança, portanto? Quem é N3? N3 vai ser igual o peso da água mais o peso do óleo mais o empuxo da água menos o peso do óleo que foi derramado, tá? Então, o que a gente tem agora? Resta substituir a normal em 3. Ela é, portanto, peso da água mais o peso do óleo, a gente já viu que é 10 kg, 10 kg força, tá? O empuxo devido à água, a gente viu que é 1 kg força, e o peso do óleo derramado corresponde ao mesmo volume de óleo que é derramado, a mesma coisa, o mesmo volume da esfera é o que vai derramar lá em cima, então é a mesma coisa, 0,8. Somando essas forças aí, na normal 3, você vai ter 10,2 kg força. Tá? Então a gente já viu as 3 primeiras situações. Vamos lá conferir se está certo até agora. Até agora sim, ó, 10,2 kg força na situação 3. Vamos agora para a situação 4, que é a última, né? Na situação 4, o que a gente tem? Eu vou ter de novo o recipiente, vou fazer o mesmo desenho, né? Recipiente, parte com água, parte com óleo. A gente vai ter um volume de esfera, a esfera aqui dentro, ó, agora tocando no fundo, agora sim a esfera faz força no fundo, consequentemente faz força na balança, né? A gente vai ver isso aqui. Vou desenhar a esfera aqui fora, mesma situação, tá? Então a gente agora vai colocar as forças. De novo aqui eu tenho peso do óleo, de novo aqui eu tenho peso da água. A água faz o empuxo na esfera, no empuxo devido à água. A esfera devolve esse empuxo
na água, né? Então a água sofre esse empuxo devido à esfera, certo? A esfera tem o seu peso da esfera. Como a esfera faz mais peso que o empuxo, então a balança exerce uma força normal, que eu vou chamar de normal na esfera, tá? Então eu vou desenhar aqui a balança, aqui embaixo grande, para que a gente veja o contato dos dois, porque agora a esfera também faz contato com a balança, né? E ainda nessa situação aqui, então eu vou ter a normal da balança devido aos fluidos, tá? Então aqui, ó, ele pressiona e faz na balança a normal devido ao fluido. A mesma coisa aqui, a esfera centra a normal que a balança faz nela e ela também faz a sua normal, que a gente vai chamar de normal da esfera. Lembrando que, assim como no outro, a gente tem o óleo derramado, peso do óleo derramado. Porque, afinal de contas, o óleo continua transbordando do mesmo jeito, né? Beleza, então quem é a leitura da balança agora? Quem é a força normal que a balança faz aqui, ó? Que a gente vai chamar de N4. N4 vai ser igual a normal exercida pelos fluidos lá, mais a normal exercida pela esfera, tá? E agora a gente vai fazer a leitura em um por um. Primeiro, a normal na esfera. A normal na esfera vai ser igual ao peso da esfera menos o empuxo da água. Então, se a gente analisar aqui só a esfera, ó, a normal da esfera vai ser igual ao peso, a diferença de peso, menos o empuxo. Ela está aqui no fundo e ela faz essa diferença pressionando o fundo do recipiente, né? Já a normal devido ao fluido, ela vai ser quem? Ela vai ser o peso da água, mais o peso do óleo, mais o empuxo que a água está fazendo, menos o peso do óleo derramado. Quem é a normal N4? É a soma dessas duas, então a gente vai somar tudo. N4 soma tudo. Quando eu somar isso aqui, eu vou obter N4 igual peso da água mais o peso do óleo, menos EA com mais EA some. E por que some, professor? Porque isso aqui é uma força interna ao sistema. É uma ação e reação no fluido. Como agora a esfera está em contato com a balança, isso aqui vira um sistema interno, um sistema de forças internas, tá? Então um cancela o outro, tá? A normal que a balança já faz na esfera já está representando tudo isso aí, né? Então ela sai um com o outro, né? Mais o peso da esfera, menos o peso do óleo derramado. Então é isso que você tem agora. Então o que a gente faz de novo? Substitui, né? N4 vai ser igual o peso da água mais o peso do óleo lá do início, 10 kg a força, mais o peso da esfera, que é 8 kg a força, e o peso do óleo derramado, que é menos 0,8 kg a força, tá? Então a normal N4, que é a leitura final da balança, vai ser 17,2 kg a força. Ok? Então era isso, pessoal. Creio que agora ficou bastante claro, né? A gente fez passo a passo, separamos a esfera do fluido, vimos as forças internas, né? Essa leitura da terceira lei de Newton, das forças ação e reação, das forças internas, casado com a leitura do empuxo, é que leva você a tirar essa conclusão, né? Uma questão muito boa, só conferindo aqui todas as informações que ele falou certo. Portanto, a assertiva aqui, ela está corretíssima, né? Detalhadamente a gente fez aí tudo que dava para fazer nessa questão. Então foi detalhada todas as forças, né? Assistam, se não entender, assista de novo, né? Eu acho que ficou muito claro agora, né? E aí vocês vão compreender. Beleza, pessoal? Valeu!